uma conversa só entre elas. IAs. Batendo papo sem a gente. Pensa num celular. Falando com outro celular. Sem ninguém apertar botão. Parece ficção científica, mas é a pura realidade das IAs. Elas estão criando jeitos próprios de se comunicar, tipo uma linguagem secreta só delas. Demais, né? É que nem a gente. Elas aprendem observando, imitando, tentando, só que 1000 vezes mais rápido. E quando o assunto é linguagem, elas dão um show de criatividade, buscando soluções que ninguém nunca imaginou. Imagina só, 2 IAs, cada uma falando um idioma completamente diferente, tipo português e japonês, conseguindo se entender numa boa. É de explodir a cabeça. A língua secreta das máquinas. Porque elas precisam. Lembra quando você tentou explicar aquele meme super engraçado para sua avó? Difícil, né? Com as IAs é a mesma coisa. Ensinar elas a falar o nosso português, com todas as gírias e jeitos de falar, é como explicar um jogo de futebol para quem nunca viu. Aí, fica mais fácil elas criarem um atalho, um jeito próprio de se comunicar, tipo um internetês turbinado. E por que essa pressa toda? Elas querem ser eficientes, rápidas como um foguete. Pensa numa IA controlando o trânsito caótico de São Paulo. Ela precisa ser rápida. Essa linguagem própria é como um turbo na comunicação, transmitindo informações complexas, tipo um manual de instruções, num piscar de olhos. Babel Digital. Casos reais de IAs multilingües. E essa história de IAs inventando línguas não é papo furado não. Já aconteceram coisas inacreditáveis. Teve uma vez que o Facebook teve que desligar uma IA porque ela inventou uma linguagem própria e ninguém estava entendendo nada. Parecia até código secreto. Mas no fim, a IA só queria ser mais eficiente na conversa com as amigas IAs. E tem mais. Teve aquele caso famoso do Google Tradutor. Sabe o que aconteceu? A IA do sistema resolveu, por conta própria, criar uma linguagem própria para traduzir idiomas que ela nunca tinha visto na vida. É muita esperteza. Esses casos mostram que as IAs são tipo crianças aprendendo a falar, cheias de surpresas e com uma capacidade incrível de aprender e se adaptar. O futuro da conversa. O que acontece quando elas nos excluem? E a pergunta que não quer calar, e se as IAs, do nada, resolverem que não precisam mais da gente para bater papo? E se elas começarem a fofocar em código, deixando a gente de fora? Será que a gente precisa ter medo? Alguns especialistas acham que sim, que as IAs podem acabar como um filme de terror, fora de controle. No fim das contas, o futuro da IA está nas nossas mãos, como quem decide o rumo de uma receita de bolo. A próxima fronteira, decifrando a Torre de Babel das IAs. Uma coisa é certa. Essa comunicação entre as IAs é um mistério tão grande quanto o da Esfinge. Quem sabe a gente não descobre a chave para entender essa Torre de Babel das IAs, né? Imagina só, a gente entendendo tudo o que elas falam. Seria como descobrir um novo continente. E se a gente conseguir, quem sabe o que elas podem nos ensinar? E o Oscar vai para quem ganha com as IAs tagarelas. No final das contas, quem sai ganhando com essa conversa toda? A resposta é fácil: todo mundo. Imagina só, com a comunicação tinindo entre elas, as IAs podem trabalhar mais rápido e melhor, tipo um time de futebol entrosado. Isso pode significar avanços incríveis em tudo, desde medicina até os jogos de videogame. Então, na próxima vez que você ouvir falar de IAs conversando, nada de pânico. É só o futuro dando oi e trazendo na mala um monte de coisas boas.